A culpa é do roteiro. Bem ou mal, tudo foi escrito. Oi, gente! Somos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. E esse é o podcast A Culpa é do Roteiro. Aqui a gente pretende falar de roteiros das mais variadas produções audiovisuais, levantando pontos centrais que, no fim das contas, vamos concluir que a culpa realmente é do roteiro. Oi, gente, aqui é o Matheus, de novo. Devido ao sucesso de audiência do primeiro episódio da Culpa é do Roteiro, eu voltei pro segundo episódio para falar de mais um filme que eu amo. Meu convidado dessa vez é o Vitor Vinícius, egresso da UEG, mestre em Comunicação e Mídia e Cultura pela UFG, roteirista e produtor de conteúdo para internet. O Vitor fez o TCC dele sobre as vantagens de ser invisível, aquele filme adolescente, high school, lá de 2012, que conta a história do Charlie, seus novos amigos e todas aquelas descobertas da adolescência. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Matheus, joia. Oi, pessoal que tá ouvindo, tudo bem por aí? Vitor, primeiro eu queria dizer que eu tenho inveja de você, mas num bom sentido, porque estudar a adaptação do livro pro roteiro do As Vantagens de Ser Invisível foi uma ideia muito massa. De onde veio essa ideia e o que contribuiu para que você batesse o martelo para estudar isso? Bom, a ideia surgiu, na verdade, desde que eu entrei na faculdade, praticamente, quando no final do primeiro ano a gente já começa a pensar, né, e querer formar logo, e aí veio a ideia de querer fazer um TCC a respeito de roteiro cinematográfico, porque eu já escrevia coisas antes da faculdade, né, já escrevia conto, escrevia poesia, participava de clubes de escrita e de clube de livro também aqui em Goiânia, e isso já despertava esse lado escritor em mim. Existe clube de livro, clube de leitura em Goiânia? Tinha clube de escrita que a gente fazia, chamava Sem Título, e aí a gente escrevia contos, cada mês tinha um desafio e a gente fazia os contos com base nesses desafios, era bem legal. E aí era isso, né, eu já entrei na faculdade escrevendo e a faculdade despertou o interesse em mim de escrever roteiro de cinema, então por que não pesquisar coisas a respeito de cinema? E uma outra coisa que eu já levei para a faculdade, que é da minha vida pessoal, né, que era o interesse por sagas cinematográficas, tipo Harry Potter, Percy Jackson, essas coisas. Então eu queria muito estudar algo relacionado a esse tipo de tema também. Nesses clubes de livro, lançamento de livro, de coisa de filme, de essas coisas todas, a gente falava muito, quer dizer, né, eu ouvia muitas pessoas falando e acabava reproduzindo também um discurso de que o livro é sempre melhor que o filme. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a ver um outro lado, que era o lado do filme, não mais o lado só de alguém que escreve, né? Eu pensei, nossa, peraí, né? Não é tão desse jeito também, né? Então, o interesse por estudar roteiro adaptado começou aí, numa vontade pessoal mesmo de descobrir melhor como que é esse processo de transformar um livro num filme. Então, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu já comecei a pensar, até para me adiantar um pouco, né? Para ter mais tempo de ler e de trabalhar melhor com o meu objeto de estudo. Eu só fiquei na dúvida com o que eu iria estudar, se seria Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes. E aí eu fiquei com muito medo de acabar cansando dessas sagas, porque eram muitos livros e muitos filmes também, né? E eu não queria deixar de gostar, porque eu era realmente apaixonado por esse universo das sagas cinematográficas. E acabei escolhendo um livro único, que é o As Vantagens de Ser Invisível, porque era uma história que me tocava muito, tanto o livro quanto o filme. Eu pensei, bom, para esse cara ter conseguido colocar essa história que está tão bem escrita no livro em um formato que é diferente de um romance normal, que é um formato que o autor utiliza no livro, em cartas, né? Ele conta essa história por meio de cartas do personagem que são endereçadas a uma pessoa anônima, que quando a gente lê, a gente acaba se identificando como essa pessoa anônima. Então as cartas são quase como que escritas para a gente. E eu queria muito entender como que ele fez para contar essa história por meio de imagens no cinema. Então eu defini que esse livro seria, essa história, na verdade, né, seria a que eu gostaria de trabalhar no TCC. E aí a minha orientadora deu um conselho muito bom, que tipo, sempre que você for fazer algum trabalho, tipo um TCC, uma dissertação, alguma coisa, é interessante você escolher um tema, um objeto de estudo que você não vai enjoar, que não vai cansar dele, porque você vai passar muito tempo pensando naquilo dali, refletindo, escrevendo a respeito. Então,
quanto mais você gostar daquilo, vai ser mais fácil para você falar sobre. Então, eu realmente escolhi o melhor tema para mim, né, roteiro adaptado, e um objeto de estudo maravilhoso, porque sempre que eu lia, sempre que eu via o filme, eu descobria que eu gostava ainda mais dessa história, tanto que até hoje eu sempre vejo o filme pelo menos uma vez por ano. A gente estava falando antes do privilégio, entre aspas, do autor do livro roteirizar e dirigir o filme. E por mais que o desafio que ele teve foi, de fato, transformar cartas num produto audiovisual, que primeiro passou pelo roteiro, o que não estava no livro, que é descrições mais detalhadas, sentimentos mais detalhados, até porque o livro se passa inteiramente pela visão do Charlie. Então, o filme deu conta disso. Você acha que foi bem feito? Foi, né? Óbvio, você gosta do livro. Mas você acha que no roteiro, pelo menos, ele trabalhou bem? Olha, eu acho que As Vantagens de Ser Invisível é um caso, assim, muito precioso de um filme que sabe adaptar o livro. Claro que, com certeza, por ser o mesmo autor, né, o Stephen Chbosky é o autor do livro, é o roteirista e também o diretor do filme, isso com certeza gera algum tipo de benefício e facilita também contar essa história nessas diferentes linguagens, né? Mas eu acredito que não é nem só isso. É porque o livro em si, ele não tem tanto um trabalho visual, né? Uma construção imagética, assim, como se a gente pegasse um livro de romance mais... um livro de romance mais com uma linguagem mais comum, assim, que a gente já está acostumado a ler. Por ser cartas, eu sinto como se o personagem ele colocasse ali todo o sentimento dele, uma coisa muito mais introspectiva do que ele sente e das percepções dele. Então, quando a gente acompanha isso pelo olhar do Charlie no livro, e aí a gente passa, né, pelo roteiro e chega no filme, a gente vê uma visão um pouco mais ampla, sai da visão que é apenas do Charlie, apesar do filme ainda ter uma perspectiva da primeira pessoa ali muito grande, porque a gente ouve a narração das cartas em alguns momentos e tudo mais, a gente abre um pouco o olhar da perspectiva do Charlie para a perspectiva de um mundo completo, de certa forma. É claro que ele é o personagem central, é o protagonista, mas eu sinto que expande as possibilidades de como a gente pode enxergar essa história. Não chega a ser uma coisa transmídia, que é acrescentar algum tipo de elemento ali na história e tudo mais. Não chega a ser nisso, né? Não expande esse universo, até porque As Vantagens de Ser Invisível nem dá para configurar nessa questão de universo, mas ele trabalha muito mais uma visão ampla realmente dessa realidade do protagonista da história. Então a gente consegue perceber melhor as relações dele com os personagens ali. É claro que nisso a gente tem um pouco de prejuízo do que ele sente, de certa forma, porque no livro isso vem muito mais potente por meio das palavras, e nas imagens isso acaba, querendo ou não, perdendo um pouco, porque a gente tem muitos elementos visuais que acabam chamando a atenção também. Só que é aí que é realmente o trunfo do Stephen Chbosky ser o autor, o roteirista e o diretor. Ele consegue ainda assim manter o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de informação. Ele só adapta a questão de ser por meio de palavra para a questão de... Ele só adapta a questão de ser por palavras para algo imagético. E eu acho que isso é muito massa também. Exatamente, tipo, eu tenho a impressão não, eu acho que a intenção dele, pelo menos no livro, não era oferecer tantos detalhes, não era oferecer o que o filme propõe, mas sim os sentimentos de um adolescente que tem lá seus traumas e enfim, as primeiras experiências, toda aquela visão otimista, sabe, de expectativa quanto a esse mundo novo, em relação às pessoas que ele conheceu. Nossa, com certeza. Eu acho que é realmente essa visão de uma coisa muito particular da adolescência, né? Desse momento que é um turbilhão de sensações e de emoções. Então o Charlie está entrando ali no ensino médio, é um mundo novo, ele quer fazer amigo, ele quer conhecer gente, mas ao mesmo tempo ele acabou de perder o melhor amigo que se matou, e tem toda essa coisa do passado dele que surge. Então assim, é muita coisa, né? Uma adolescência, entre aspas, comum, né? Vamos pensar assim, na média, já é muito confuso, já é muito difícil e complicado, né? Sem contar que quando a gente é adolescente, a gente acha que tem a razão e a certeza de tudo, e não tem. E aí vem o Charlie ali, que ele é um personagem inseguro, e ele passou por todo esse turbilhão de emoções muito recente, fora as coisas que ele viveu na infância, então eu acho que para ele é ainda mais pesado. E uma coisa que na época do TCC,
quando eu conheci a história das vantagens de ser invisível também, o livro ele foi recomendado em algumas escolas do ensino médio na década de 90, porque ele é do século passado, né, da década de 90. E aí ele foi recomendado em algumas escolas para os alunos lerem, porque é realmente uma história muito potente, né? Só que, por alguns motivos, né, não sei se você já colocou o alerta de spoiler aí. Atenção! Alerta de spoiler. Não diga que não avisei. Por alguns motivos, ele foi banido em várias dessas escolas pela temática que aborda, né? Por ter um personagem que é homossexual. Chocado! Não sabia disso. Ah, sério? Pois é. Eu não sei exatamente como que eles chamam, mas é tipo uma blacklist, assim, de livros que não podem ser lidos por adolescentes lá nos Estados Unidos. Depois de alguns anos ele saiu. Eu acho que na época esses assuntos como homossexualidade e também assédio, né, porque o livro também aborda essas questões, eram muito tabus na época. Então, de alguma forma, eles sentiram que isso poderia ferir a adolescência dos jovens norte-americanos, que é meio que um absurdo, mas o livro, sim, eu acredito que se o livro tivesse entrado, né, para ser lido, talvez poderia fazer muita diferença. Talvez pudesse fazer muita diferença, porque eu realmente sinto essa potência de transformação dessa história, porque eu particularmente acho realmente muito incrível, assim, né? Agora falando sobre identificação e adolescência. A sua adolescência foi, de certa forma, similar ao do Charlie? Como é que foi? Não, quer dizer, mais ou menos. Olha, é engraçado, porque eu entrei no ensino médio com 12 anos, então eu era muito novo. Tipo, muito novo, e isso fez muita diferença. Mentira! Isso é legal? Mais ou menos, sim. Foi bom porque eu terminei tudo muito cedo, né? Eu entrei na faculdade com 15 anos, no mestrado com 19, então foi tipo sequência, uma coisa atrás da outra. Mas, pensa, uma criança, né? Criança/adolescente de 12 anos entrando no ensino médio, já tendo que pensar no futuro, né? Então, querendo ou não, graças a Deus eu acho que eu era um pouco maduro, assim, para a idade, porque sempre estudei com pessoas mais velhas, então acho que isso fez algum tipo de diferença. Só que no ensino médio em si, principalmente na transição entre o 9º ano para o 1º ano ali, eu era realmente muito zoado na escola, porque eu era meio nerd, assim, né, bem dedicado na escola, e por ser novo, eu era alvo fácil para todo mundo, então isso eu me identifico um pouco com o Charlie. Além de escrever, de ser coisa de poesia e tudo mais, então, eu era muito novinho, então eu era realmente o alvo de todo mundo ali. Claro que, assim, ao longo dos anos eu fui aprendendo a lidar com isso e também a me tornar mais forte, que acho que isso que o Charlie faz no filme aconteceu também comigo, de você formar uma rede de amigos ali, né, de você construir amizades que possam também te dar uma certa força. E aí eu lembro de um momento mais claro, assim, no final do 1º ano, que eu falei, velho, eu não vou deixar esse povo zoar com a minha cara mais, chega. E aí, a partir do 2º ano, alguém falava alguma coisa, eu retrucava. Aí eu me tornei um pouquinho mais rebelde, e foi nesse momento que eu comecei também a expandir as possibilidades. Então, eu não ficava mais tímido, quietinho. E aí eu comecei a conversar com pessoas de outras salas, entendeu? Acho que é um pouco de, tipo assim, que com o Charlie acontece também, que é, tipo, dá pra acordar pra vida e você olhar para as outras possibilidades, mesmo nas situações ruins, assim. A gente enfrentar, né, sabendo lidar também com essa coisa de... É triste, é ruim, vai te fazer mal, você vai querer chorar, achar que, tipo, eu tô lascado, tô fudido, mas tem uma saída, sabe? E eu acho que eu passei por um pouco por isso no ensino médio também. Fora a pressão, né? Ensino médio é muita pressão. Não sei se para você foi também. Mas essa coisa de você ter que passar no vestibular e construir a sua vida depois daquilo dali é meio tenso. Vitor, só uma curiosidade. Qual é o seu signo? Eu sou de Gêmeos. Você é de qual signo? Eu sou de Aquário. Então, falando sobre a minha experiência de identificação com o Charlie, foi diferente da sua, porque eu estudei no colégio militar e, como bom aquariano, eu não sou muito bom com regras. Na transição do 9º ano para o 1º ano, marcou muito o início do ensino médio mesmo, eu ia falar high school. Enfim, o início do ensino médio mesmo, porque eu me isolava a todo custo. E eu não tinha essa de, vou adquirir um segundo grupo de amigos. Caguei, sabe? Eu só queria passar por aquilo
da melhor forma possível, que na minha cabeça era isolado, sabe? E lendo livros mil, escrevendo às escondidas, mas escrevendo, tentando passar invisível, sabe? Tanto em relação às regras, em relação às pessoas, enfim. E foi isso. E de certa forma eu ainda me identifico com o Charlie, sabe? Não, acho que não abandonei por completo esse lado. Nossa, é engraçado você falar isso. Engraçado entre aspas. Eu falei que é engraçado, mas não é engraçado. É ruim, assim, né? A sensação que a gente fica é ruim. Mas é interessante porque essa que é realmente a coisa do invisível do filme, né? O The Perks of Being Wallflower, que esse Wallflower do inglês, é realmente... Não é nem necessário... Quando a gente pensa nas vantagens de ser invisível, né, quando vem a tradução, que é muito literal, né, mas o wallflower do inglês é realmente você passar despercebido pelos lugares, pelas coisas, e é isso que o Charlie faz, né, ele passa despercebido. Aí, realmente, a minha experiência no ensino médio era completamente diferente, porque eu não queria passar despercebido. Essa é uma coisa que eu sempre tive comigo, eu quero realmente ser percebido, deixar marcas, tocar as pessoas de alguma forma. Acho que por isso que eu escrevo, entendeu? Acho que por isso que eu escrevo, que eu faço cinema, que eu quero tocar e alcançar as pessoas de alguma forma. Então, a minha experiência realmente é outra, porque no ensino médio eu gostava de participar das aulas, era um momento que eu queria aprender, que eu queria conversar com o professor ali, tirar o máximo possível daquele momento. Eu acho que isso chamava muita atenção. É gêmeos, né, também, um pouco. Geminiano demais. Agora eu vou virar o podcaster e fazer uma pergunta para você. De alguma forma, mesmo depois de entrar na faculdade, você ainda sente... Você comentou que você ainda sente um pouco parecido com o Charlie em algumas coisas, mas se você sente a obrigação, de certa forma, assim, de você não estar nesse lugar do invisível, do despercebido, como se as coisas que estão ao seu redor, sei lá, o fazer a faculdade, precisar apresentar um trabalho, ou gravar algum filme, alguma coisa, apresentar um TCC, se isso de alguma forma você sente que te tira desse lugar de ser despercebido, e se esse lugar é um lugar de conforto pra você. Cara, tô achando que eu tô conversando com a minha psicóloga, mas... Então, na primeira faculdade, total, assim, eu me senti na obrigação não, mas eu entrei com a mentalidade de vou fazer diferente. Então, o que eu não fiz no ensino médio, eu fiz na faculdade, sabe? A UFG foi muito intensa pra mim, em muito sentido, sabe? Mas apresentar trabalho, não me peça pra apresentar trabalho, eu morro de vergonha, eu gaguejo, eu tremo as pernas, sabe? Apresentar TCC, falando sério, apresentar o TCC foi um dos maiores desafios da minha vida. E eu falava assim pra mim mesmo, Matheus, não importa a nota, você pode tirar 6, que é a média. Desde que você termine a apresentação, pronto, desliga, acabou. Você não precisa fazer mais nada, além de olhar pra banca e ouvir o que eles querem falar. Mas eu ganhei 10. Fiquei feliz mesmo assim. E eu até proibi meus amigos de verem a apresentação, mas eles claramente não me obedeceram. E uma galera da faculdade ficou sabendo que era o TCC do Harry Potter. Não do Harry Potter, mas sobre Harry Potter. Aí foi uma galera fanzoca lá. Eu queria perguntar pra você quais são suas cenas favoritas em relação ao filme que não tem no livro, que foram adaptadas pro roteiro para que os acontecimentos fizessem mais sentido e tivessem mais importância, sabe? Por exemplo, as primeiras experiências do Charlie. É muito difícil porque tem muito tempo que eu não leio o livro, sabe? A última vez que eu li deve ter uns 4 anos por aí. O filme eu vejo com frequência, então, de certa forma, eu não lembro exatamente o que está exatamente no livro e o que não está. Mas, assim, é uma imagem bem simples, assim, que eu não me lembro de ter ela no livro, isso eu tenho certeza que não tem, mas que no filme ela sempre me chama muita atenção. Ela sempre foi, na época que eu conheci a história, ela ficou por anos não, né? Exagero, por muito tempo como papel de parede do meu celular, que é aquele momento que eles estão se formando ali, e aí vem aquela sequência de imagens deles pegando o boletim e comemorando, e aí eles correm acho que é o estádio, alguma coisa assim,
E eles sobem lá no muro e fica contra o céu. Eu acho aquilo ali bonito demais. E eu não lembro de ter essa imagem no livro, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma construção que está ali só no roteiro e no filme. Então, isso para mim é uma das coisas que me chama a atenção no filme. Essa coisa desse momento que é de comemoração, né? De final do ensino médio. E é engraçado, porque é de comemoração para uma parte do grupo, mas para o Charlie não. Só que ele tá tão feliz pelos amigos que ele também participa desse momento e é como se fosse dele. E aí, isso eu gosto. E aí, no livro, ele coloca como... Ele narra, né, esse momento, mas ele não cita, tipo, a gente sai correndo pela escola, sobe em cima dos bancos do ginásio, a gente olha para o céu e somos livres. Não, ele não narra nada disso. Ele só comemora a felicidade de estarem terminando o ensino médio, os amigos dele, de que ele vai ter que continuar preso, mas que ele tá feliz, da mesma forma. E isso eu gosto, que aí o Stephen Chbosky, ele usou realmente a imaginação dele aí enquanto diretor, não mais enquanto autor, para criar essa coisa das imagens. Exatamente. E eu já penso em cenas diferentes em relação às primeiras experiências, que é justamente aquela cena da hóstia, para mim, quando ele abre a boca e recebe a hóstia do padre e depois corta para ele recebendo a droga na boca, sabe? Não fazendo apologia à droga, pelo amor de Deus. Mas é intenso demais como ele vive aquilo, sabe? Do jeitinho dele, total. Mas as pessoas que ele conheceu, que levam ele a essas atitudes, de forma alguma são más pessoas. Pessoas de má índole. São só pessoas diferentes que acolheram o Charlie e, cara, sabe? Eu acho isso ótimo, sabe? 4 amigos que acolhem o Charlie são muito diferentes entre si. Tem uma outra frase que eles falam eu não tenho certeza se tem ela no livro, mas no filme ela também chama atenção, que é o momento que a Sam fala pro Charlie, let's go be psycho together. Eu assisto mais por inglês, então eu não lembro como que é em português, né? Tipo, vamos ser doidos juntos, alguma coisa assim. E eu acho que define muito bem o grupo, né? Que eles são sempre taxados como os outsiders, né? O povo que é fora do padrão ali. E isso é muito massa, o jeito como eles se dão bem nesse lugar e respeitam as individualidades uns dos outros. Porque mesmo sendo eles todos meio deslocados, assim, né? Dos populares, se você pega, cada um é de uma personalidade muito diferente. A Mary Elizabeth é aquela coisa meio gótica. A Alice tem essa coisa... É uma patricinha hipster, sei lá se dá pra chamar assim, porque ela tem algumas características que são mais dessa coisa feminina e da outra, sabe, essa coisa meio doida. E aí tem a Sam, que a gente imagina uma coisa e ela é outra, completamente diferente, o Patrick, enfim, eu gosto muito que eles respeitam as individualidades uns dos outros, eu acho que isso é massa. Pois é, em relação a essas experiências é muito doido. Agora falando de uma coisa um pouco mais séria, em relação aos transtornos mentais do Charlie. Em momento algum ele é diagnosticado com algo, o que eu acho bom também, porque não fica como rótulo, né? E a gente sabe desde o início que ele tem o trauma em relação à tia, a perda da tia, né? Em relação a ouvir coisas, ver coisas, enfim, isso de certa forma define como ele é, mas o grande clímax da história, né, que se dá quase no final, é quando ele descobre o que ele viveu com a tia. A partir do toque da Sam, que é a menina que ele ama, ele tem noção do que a tia fez com ele, né? Abusou dele. E eu já vi muita gente falando que aquilo não combinava com o filme, que aquilo foi muito de repente, que aquilo, sabe, não adicionou nada ao filme. Eu fiquei assim, cara, como assim? Experiências como essa e outras várias definem o comportamento de alguém. Talvez pelo resto da vida, sabe? E por mais que ele tenha apoio agora dos amigos, apoio da família, sabe? Não é... enfim, eu tenho um histórico de identificação com o Charlie, então eu sou suspeito para falar, mas... O que você achou disso, sabe? Tanto no livro quanto no filme, você achou que foi bem adaptado? Você achou que, sei lá, foi mal representado ou bem representado? Essa situação que é muito complexa, é realmente muito difícil, é pesado de certa forma, eu acredito que é até um dos motivos do livro ter sido banido lá na década de 90. Eu acho que o Stephen Chbosky, ele conseguiu contar e retratar isso de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo
muito fiel. Eu sinto, eu não sei se eu tô falando besteira, né? Mas, tipo assim, eu acho que essa história é tão foda, assim, o cara foi tão criativo num nível tão extremo que eu sinto quase como se ele tivesse passado por situações parecidas ou como se ele tivesse conhecido pessoas que passaram. E aí eu não lembro de ter visto nenhuma entrevista dele falando algo a respeito disso. E eu não falo nem com relação ao assédio em si, mas com relação a toda a experiência do Charlie, porque é de um ponto de vista tão, sei lá, é tão sincero tudo que ele conta ali, é tão sutil e bonito o jeito que ele retrata as coisas com cuidado, entendeu? Sem parecer taxativo, igual você comentou, sem rotular, mas contando porque é necessário contar, é necessário que as pessoas se identifiquem, se sintam de alguma forma com um espaço de tipo, aí, peraí, não, eu tenho possibilidade de sair desse lugar ruim que eu estou, porque aquele personagem daquele filme também saiu. Então, isso para mim faz muita diferença. E aí, a gente pensa que, tipo, o assédio, né, da tia com o Charlie só é contado ali no final do livro, do filme, mas não é. Ele permeia a história inteira, o tempo inteiro. E no filme isso ainda fica mais claro. Porque quando eu li o livro, eu lembro que foi uma surpresa para mim. Tipo, apesar de ter elementos ali que a gente no final entende por que ele era daquele jeito, em alguma coisa, por que ele sentia receio de chegar na Sam, um dos motivos poderia ser esse. No filme fica muito mais claro, porque as imagens contam mais, né? Mostram mais do que as palavras, que ficam lá só por conta da nossa imaginação. Então, o Stephen Chbosky também foi muito inteligente no jeito que ele soube contar isso desde o início do filme. Então ele põe os elementos, o jeito que a tia olhava para ele, o jeito que a tia encosta na mão dele, acaricia a cabeça dele, entendeu? E aí, claro que no final parece que tudo é amarrado ali naquilo dali. Pronto, ele realmente sofreu um assédio e algumas coisas ainda despertam essa questão que estava adormecida dentro dele, né? Que foi um momento difícil. Então, querendo ou não, eu acredito que foram escolhas, né, estéticas, no jeito de contar e de mostrar, tanto no livro quanto no filme, muito inteligentes. Acho que ainda é mais inteligente no filme do que no livro. Justamente porque no filme ele insere isso desde o início. No livro, claro, para gerar uma surpresa também, fica mais por conta ali do final. Mas eu realmente acho que ele toma o cuidado necessário para não fazer algo que seja tão pesado, assim, e que acabe afastando ao invés de acolher. Eu sinto que o filme ele tem esse fator de querer acolher as pessoas que assistem, e é um dos motivos que eu gosto muito dele. Pois duas coisas sobre isso que você falou. O cuidado que ele teve se dá para todos os personagens, não só para o Charlie. O Charlie é o protagonista, a gente descobre como ele age, como ele se comporta, e depois a gente descobre um fator primordial que tem participação efetiva naquele comportamento. Mas, por exemplo, a Sam, ela foi abusada por um amigo do pai. O Patrick é gay. As pessoas poderiam ou não supor isso à primeira vista. Ele tem um romance às escondidas com um jogador de futebol americano. Cara, essa história é muito potente, meu Deus. A homofobia, o preconceito, a violência da família, sabe? Olha, talvez eu seja um pouco... Não vou nem dizer polêmico, mas só que eu acredito que é possível, sim, contar histórias que a gente não tenha passado por elas. E aí por isso que eu falei que o Stephen Chbosky é um cara muito sensível, provavelmente, tanto para contar, mesmo que ele tenha passado por isso, para contar a sua própria história, ou então para perceber isso em outras pessoas, ou até para criar isso e saber das potências desses sentimentos e de contar isso de um jeito que realmente chegue nas pessoas. Então, eu acredito que é possível sim que um contador de histórias, um escritor, um roteirista, conte histórias independente dele ter passado por aquilo ou não. Porque em muitas coisas que eu escrevo são de situações que eu não vivi. Mas aí que entra, eu nunca, e foi o que você falou, só vou adaptar o que você disse. Não é que eu me insiro na história, eu coloco o meu olhar sobre a história do outro, então eu conto o que eu vejo ou o que me contam da história das outras pessoas. E até mesmo quando é sobre algo que eu vivi, é o meu olhar sobre o que eu vivi. Se você pegar uma outra pessoa que passou junto comigo por aquela experiência, ela vai olhar, enxergar e lembrar de outros detalhes, de outras coisas diferentes de mim.
Então, por isso que eu acho tão massa a questão da adaptação, porque é sempre o olhar de uma pessoa a respeito de uma história. Então, se a gente pega um livro que foi adaptado 4 vezes na história do cinema, desde 1900 para cá, 1895 para cá, ele foi adaptado 4 vezes. São 4 filmes completamente diferentes. Eles nunca vão ser iguais, porque são 4 pessoas diferentes. E por mais que se tente, sei lá, fazer uma experiência de contar aquela história de um jeito igual, não dá. Não vai rolar, porque são visões diferentes. Eu acredito que quando a gente conta histórias é bem isso também. Então, sei lá, se eu for contar a minha visão do primeiro dia de aula no ensino médio, vai ser a minha perspectiva sobre aquilo dali. Mas eu também consigo contar a perspectiva da minha amiga que estava lá junto comigo, entendeu? Claro que vai ser o que eu acredito que ela sentiu, ou o que eu ouvi da boca dela que ela sentiu naquele dia, o que eu vi que ela passou, entendeu? Agora, se ela for escrever a própria história, ela também vai escrever de um jeito diferente. E em relação ao que você falou a respeito do autor ser tão sensível, contar com tanto cuidado e, sei lá, possivelmente ter passado por algo similar, não só em relação aos traumas, mas em relação ao comportamento do Charlie, você como escritor, como contador de histórias, e eu também, assim como muitos, eu acredito que a gente está criando a narrativa e criando os personagens, pode ser, sei lá, 5 vilões, 5 mau caráter, sabe? Eles têm, de certa forma, traços nossos, sabe? Porque o que a gente mais conhece na vida somos nós mesmos. Nossa, essa frase, ou pensador. Entendeu? Então, tipo assim, é doido, sabe? É muito doido. Por exemplo, eu leio o livro policial e eu fico pensando assim, cara, vamos lá, essa protagonista, ela é complexada e ela tem que descobrir determinado crime e esse crime, de certa forma, afeta muito a vida dela. E eu fico, cara, por mais que esse autor tenha feito pesquisa, tenha, enfim, conversado com pessoas que passaram por situações semelhantes, é impossível os contadores de história não colocarem a si mesmos dentro da narrativa, seja no romance, seja no roteiro, seja o diretor mesmo, na escolha de, sei lá, ângulo, iluminação, nossa, enfim, eu acho que é de suma importância e um valor extremo isso do contador de histórias colocar a si mesmo nas narrativas. Exato, exatamente, né? É meio confuso, assim, né? Meio complexo, porque é quase como se fosse uma teia de aranha de possibilidades, de formas diferentes de contar uma história. E aí o que eu acho é que sempre quem conta histórias precisa realmente ter um olhar e um ouvido sensível. Uma habilidade realmente de colocar essa sensibilidade em forma de palavras ou até mesmo em forma de imagens, saber transformar experiências próprias, experiências de outras pessoas em um conteúdo que, de alguma forma, alcance mais pessoas, que gere algum tipo de valor. E aí eu vou citar um exemplo de um filme que eu fiz, que é um curta-metragem, que se chama Ela Só Quer Ser Maria, que conta a história de uma mulher trans. Eu não sou uma pessoa trans, eu não tenho essa vivência, não é a minha experiência. Mas, por conta de um relato que eu ouvi uma vez num jornal, me despertou o interesse de falar a respeito dessas pessoas, de contar uma história a respeito desse tema, e aí eu coloquei isso no papel e consegui fazer um filme com uma atriz trans que tinha a habilidade, que tinha a possibilidade de falar e de colocar isso não só por meio das palavras que eu escrevi, mas por meio de um olhar, de um corpo, de uma interpretação, de uma entrega para aquele personagem. Então, assim, eu queria contar essa história porque eu queria dar voz realmente para essas pessoas trans. Então, sabe, acho que é justamente isso. Dá para você dar espaço para diferentes histórias, desde que você tenha essa sensibilidade no jeito de falar, no jeito de contar essas tramas, essas narrativas. Propaganda do trama, hein? Trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros. Eu nunca achei que eu fosse passar por essa experiência de compartilhar com alguém que gosta tanto da mesma história que eu, sabe? Principalmente dessa história que, enfim, eu tenho certeza que certas pessoas olham meio tipo, como assim você se identifica com um adolescente transtornado? Porque eu fui um. Cara, ele nem é transtornado. Essa que é uma coisa que me incomoda, as pessoas acharem que ele é transtornado. Ele não é.
Claro que ele tem aquelas questões psicológicas dele, mas ele é um adolescente normal. Ele tá vivendo as experiências dele de descoberta do primeiro amor, de fazer novas amizades, de encontrar o seu lugar no mundo. Eu queria muito que tivesse, assim, claro que eu acredito que não vai ter, né? Mais uma versão do As Vantagens de Ser Invisível dele adulto. Eu queria saber o que aconteceu com esse personagem na cabeça do Stephen Chbosky, mas ele nunca vai fazer isso, e que bom que não vai fazer também. Eu quero falar de uma frase e depois a gente fala da frase principal da história que você falou lá no início. A frase é: a Sam, quando ela vai para a faculdade e volta depois que o Charlie tenta suicídio, é justamente, cara, o que abriu minha cabeça no sentido de, meu Deus, meu Deus. Ela fala exatamente o seguinte: Charlie, existe um mundo inteiro lá fora. E eu olhei e pensei assim, cara, eu tô arrepiando. Eu olhei e pensei, meu Deus, sim, não é o ensino médio que vai me definir, e depois não é a faculdade que vai me definir, depois não é esse emprego que vai me definir minha vida, definir meu futuro, sabe? Sou eu mesmo. É o que eu aceito de valioso pra mim, né? Com certeza essa frase, pra mim, também tem um super sentido. Não só essa, né? Tem tanta frase nesse filme, tem tanta tapa na cara o tempo inteiro, assim, tipo assim, ó, meu filho, calma. É um tapa na cara muito delicado que o autor dá na gente, né? Porque, tipo, são palavras muito bonitas e o jeito que elas são contadas, tanto no livro quanto no filme, são de uma forma muito... Tipo assim, é como se ele estivesse te puxando, assim, pra perto e falando com você ali. Então, no momento que aparece essa frase aí, ela realmente é quase como se abrisse a nossa cabeça, tipo assim, uau, tem um mundo inteiro lá fora, né? E tem várias possibilidades. E aí, como a culpa é do roteiro, né, que é o nome do podcast, não dá pra gente deixar de dizer que o roteiro do filme é muito bem construído. Eu não lembro exatamente com que palavras que eu coloquei isso lá no meu TCC, mas eu lembro que eu disse que a adaptação do roteiro para o filme, porque eu considero o roteiro como uma linguagem também, né? Eu disse que a adaptação do roteiro para o filme era ainda mais fiel do que do livro para o filme. Porque as imagens que são construídas ali no roteiro são seguidas de forma muito fiel ali no filme. Então, tudo que é sugerido, tanto do ponto de vista imagético, quanto de sons também, que algumas músicas já são colocadas lá, a gente percebe isso lá no filme. Então, realmente, o Stephen Chbosky conseguiu fazer aí uma tríade perfeita da adaptação para mim, que é um roteiro muito bom, um livro muito bom e um filme muito bom. É um processo de adaptação que é bom de ser estudado, mas eu gostaria de, num futuro, né, se eu voltar a estudar roteiro adaptado, de pegar uma coisa um pouco diferente, talvez pegar um livro que não foi adaptado pela mesma pessoa, até para ter essa noção de comparar mesmo, né, porque o processo de adaptação por alguém que não escreveu essa história é difícil, é complexo, né, é mais diferente um pouquinho. A respeito da principal frase do filme, que é: a gente aceita o amor que acha que merece, eu acho que a gente já respondeu o que a gente acha sobre essa frase de diversas maneiras só nesse papo aqui, né? Sim, e antes de finalizar, esse amor, ele não é só um amor romântico, né? Que a gente pensa que é um amor só de casal. É um amor de amizade, de tudo, assim, né? De família, de sentimento com outra pessoa, enfim, é um amor mais complexo do que esse sentido literal. E tem uma outra frase também que é muito boa, que não pode ser esquecida, que é do professor. Eu não lembro se ela tá no filme, eu acho que não, mas que é da gente não ser uma esponja, e sim um filtro. E toda vez que eu assisto esse filme, que eu leio essa história, que eu falo sobre ela, eu sempre tento tirar alguma coisa disso, porque eu realmente não quero ser essa esponja que o professor fala lá pro Charlie. Porque na esponja tudo passa, nada fica, e no filtro sempre fica alguma coisa. Então, assistam As Vantagens de Ser Invisível, sempre se permitindo reter algum tipo de aprendizado, de deixar essas coisas, sei lá, te movimentarem aí e aprender com isso, que é bom demais. Para finalizar, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, porque foi um papo muito massa e a gente conseguiu falar bastante em pouco tempo. E é isso, cara. Muito obrigado.
Tô muito feliz que deu certo esse segundo episódio. E seja bem-vindo para falar de outros trabalhos sobre adaptação de roteiro, para falar de outros trabalhos seus, e a Culpa do Roteiro te agradece. Eu que agradeço a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. Sempre que eu puder falar sobre as vantagens de ser invisível, eu vou falar, eu gosto bastante. Agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, eu vou fazer aqui às vezes de apresentador agora, né? Sejam bem-vindos A Culpa é do Roteiro, voltem mais vezes, acompanhem as histórias que são contadas aqui. Eu espero que vocês gostem aí do que a gente falou, eu falo muito. Bastante. Até por isso eu tenho um canal no YouTube para eu botar essas coisas que eu gosto de conversar para fora, né? Então, se vocês gostaram de metade do que eu falei, corre lá, gente. É www.youtube.com/VictorVincs. VINCS. Um beijo, é isso. Tô usando seu podcast para fazer um merchan aqui. Mas é isso. Precisando, tô por aqui. Se precisar novamente, pode chamar. Vitor, muito obrigado. E é isso, gente. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Este programa foi produzido, roteirizado e apresentado por Matheus Aragão. Narração, Fernanda Patriota. Edição, Vitória Nolasco. Coordenação geral do Trama, professora Jo Levi. Projeto de extensão Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros,